Salve família! Nesse vídeo eu quero contar um pouquinho do porquê que eu resolvi criar conteúdo para as redes sociais de forma mais intencional e frequente. E quem sabe despertar em você talvez motivação ou inspiração para começar a criar também. Eu acho que o motivo principal, mas óbvio para a maioria das pessoas, é a questão dos negócios. Seja de me posicionar como autoridade nas minhas redes sociais, seja alcançar mais pessoas do meu nicho ou não, para oportunidades surgirem de projetos paralelos, enfim. Eu gosto de estar em movimento, de participar de projetos diferentes. Eu acredito que expor um pouco da minha expertise, não de uma forma 100% nichada, como é o meu negócio, mas falando assim do meu conhecimento específico, eu acho que é uma boa forma de me autopromover de uma maneira legítima e, e alcançar pessoas que façam sentido, que eu posso agregar de alguma forma, e, enfim, construir projetos juntos ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que esse é o objetivo mais óbvio, que é a questão dos negócios, mas não é necessariamente o que mais me inspira, que aí entram as outras motivações, né? Que basicamente que para além dos negócios, além dessa comunicação, desses assuntos que tratam do meu conhecimento específico, eu quero tratar também sobre coisas do meu dia a dia, coisas que me entusiasmam, valores e princípios que eu tenho e por consequência acabar ressoando com outras pessoas que se enxergam de alguma forma em mim, que se conectam comigo e de fato criar uma rede ali digital de contato, de pessoas, né, que tem esses mesmos valores, princípios, entusiasmos, enfim. Não precisa ser uma coisa nichada para o marketing de conteúdo, que seria meu conhecimento específico, né? Marketing de conteúdo, audiovisual, criação de narrativa, e muito menos nichado para o meu modelo de negócio, que é o nicho hot. E com essa rede de contatos, não necessariamente monetizar, mas alcançar pessoas que eu sinta que, por ter esse fit de interesses, a gente possa agregar uns com os outros, seja numa amizade, seja numa parceria de negócios, ou enfim. Eu vejo que é uma grande oportunidade de você falar o que você pensa, seus interesses e entusiasmos, buscando alcançar outras pessoas que possam se conectar com você. E a verdade é que hoje todo mundo acaba se individualizando cada vez mais, tendo cada vez mais desejos específicos, interesses específicos, contextos específicos e não conseguindo encontrar outras pessoas também que são tão específicas quanto elas, em termos de individualização, vamos dizer assim. Então, eu vejo que encontrar pessoas com o tipo de evolução que eu quero ter, o mesmo fit de interesse, entusiasmo e até mesmo propósito de evolução e tal, acaba sendo um pouco mais complicado de você alcançar. Embora assim eu já tenha conhecido pessoas desse perfil, como foi o caso da minha namorada, mas eu acho que no geral acaba sendo um desafio e criar conteúdo buscando alcançar essas pessoas pode ser um ativo que se propaga, né? Porque uma vez que eu crio conteúdo, que eu expresso a minha comunicação de forma intencional, estratégica, esse conteúdo pode ser usado em diversas redes sociais e minha comunicação continuar se expandindo, alcançando novas pessoas e com a soma, com a frequência, acabar se tornando meio que o efeito bola de neve, né? De que começa pequenininho, vai descendo e conforme vai juntando, acaba tendo um alcance maior, tendo mais conhecimento meu expresso do conteúdo, então não só alcançar novas pessoas, mas ter também uma esteira de conteúdo, de comunicação, que as pessoas consigam entender um pouquinho mais do meu contexto, de quem eu sou, dos assuntos que eu gosto e assim por diante. Acho que é uma boa forma de se posicionar. E para além disso, no contexto de negócio, no contexto de networking, mas quando eu falo networking é mais círculo social mesmo, não é nem tanto visão de negócios. Tem um outro ponto que me motiva a criar conteúdo, que é compartilhar a minha jornada, o meu conhecimento. Eu vejo muito valor em agregar com coisas que eu aprendi, que eu já passei, não estando só num lugar de pessoa que já conseguiu, não, tem muitos erros, eu tenho muitos defeitos, eu tenho
muitas coisas que eu quero conquistar, mas algumas eu já passei. Então, todo mundo tem uma coisa para agregar e eu quero fazer essa minha parte agregando, mesmo que seja um pouquinho comparado a onde eu quero chegar, com pessoas que estejam alguns degraus antes de mim, e não só nesse lugar de compartilhar aprendizado, conhecimento também, mas num lugar de vulnerabilidade, que eu quero expor muito aqui nos meus conteúdos. Agora não se colocando num lugar de mestre, de que falo que já aprendeu, mas colocando no lugar de discípulo, abrindo vulnerabilidade para, de fato, conectar com pessoas que vão poder me dar informações, conhecimentos, sabedorias, agregar comigo, e essas pessoas só vão conseguir e poder agregar porque eu deixei claro qual que é a vulnerabilidade que eu estou passando, seja um momento de negócio, seja um momento de relacionamento, seja um momento de propósito, de vida, intelecto, emocional, enfim. Você criar conteúdo com constância e expondo essas coisas de forma intencional. Eu não estou falando aqui que eu vou abrir 100% da minha vida, que eu vou colocar minha família inteira aqui, que eu vou mostrar todos os dias bons e ruins, não. Eu estou falando que uma fatia da minha vida vou posicionar com conteúdo de forma intencional, buscando ter um retorno sobre isso. E que por mim foi por muito tempo um bloqueio, né? Essa questão de ser muito intencional e esperar um retorno. Mas eu entendo que hoje tem dois tipos de retorno. Tem o retorno que é genuíno, que é algo que você realmente sente que vai agregar e que está colaborando com algo maior. E tem o retorno de vaidade, que eu já fiquei muito preso e que, claro que tenho sequelas ainda de vaidade nesse sentido, mas é uma coisa que eu estou trabalhando e eu acho que esse processo de criar conteúdo também vai ajudar sobre isso. Mas trazendo um exemplo para ficar mais clara essa última questão, que seria documentar a minha história, passar os aprendizados e tudo mais, inclusive receber aprendizados. Vamos colocar que eu estou passando um momento, algum desafio que eu estou passando no meu negócio, e o fato de eu estar criando conteúdo, de eu estar expondo essa fatia que eu escolhi expressar, comunicar, eu posso muito bem alcançar algum mentor que veja sucesso no projeto que eu estou fazendo, no empreendimento que eu estou fazendo, e que olhe para esse desafio que eu estou passando e ache pequeno porque ele já passou. E ele tenha talvez alguma coisa para agregar com isso e eu, em contrapartida, agregar com outra coisa, seja com o meu conhecimento específico, que eu já expus aqui nas redes sociais, ou até mesmo com uma participação, heavy share, de ter essa pessoa com know-how e tudo mais. Eu acho que os três principais objetivos são esses. Eu não fiz roteiro, não fiz nada. Como é um assunto que eu reflito bastante, eu acabei deixando ele no flow aqui para falar sobre ele. Mas eu posso agregar também uma coisa que não tá nesses três objetivos, mas que sonda eles, né? Que tá em volta, que é a questão da expressão artística e algo que eu vou fazer de forma mais intencional. Então, eu escolher um ambiente como esse, que eu acredito que faz sentido para o meu lifestyle, para o tipo de energia e assunto que eu quero trazer aqui. O posicionamento, né? Como que eu estou enquadrado aqui, as roupas que eu vou estar vestindo, a forma como eu comunico. Então, é realmente um exercício de arte para mim, não só no nível audiovisual, né? Que seria tudo isso que você está enxergando, mas no nível como criar um alter ego mesmo, criar um personagem de mim mesmo, e mais uma vez, não de um lugar ruim, falso, que quer ganhar em cima, mas um lugar de autenticidade. E para autenticidade eu quero dizer que eu escolhi falar desse jeito, eu escolhi abordar esse tema, eu escolhi posicionar a câmera desse jeito, e não só replicando coisas que eu ouvi alguém dizer, seja na minha infância ou de um vídeo do YouTube, do Instagram, qualquer coisa que seja. E então é isso. São os meus motivos do porquê que eu estou criando conteúdo, porquê que eu vou criar com mais frequência. Espero que de alguma forma tenha agregado com você que talvez esteja namorando essa ideia de criar conteúdo. Essas são minhas motivações, são as coisas que eu enxergo de resultado que eu posso ter de volta, né, desse projeto que é criar conteúdo. E a gente se vê por aí, então, nos próximos vídeos.